Amados, neste momento nós vamos iniciar a mensagem e o tema da nossa mensagem é Consolai o meu povo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, inicialmente o versículo 1. Isaías 40, versículo de número 1, que diz o seguinte: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, o tema é Consolai o meu povo. Queridos, lá no livro do apóstolo Paulo, da carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, Paulo define o Senhor como o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Deus é um Deus de consolo. A palavra consolo, ela dá a ideia, irmãos, de refrigério, de apoio em momentos difíceis. Consolo dá a ideia de perdão, de trazer sobre aquele coração aflito, sobre aquela vida em dor, um refrigério naquele momento. Eu não quis trazer aqui a palavra consolo no hebraico, porque eu não sou bom de pronúncia, mas dá a ideia de desculpa, de desculpar, de trazer perdão àquele que se sente culpado, de trazer libertação, de trazer alívio, de trazer paz a um coração aflito. Deus é um Deus de consolo. E quem nunca foi consolado pelo Senhor? Quem nunca foi consolado pelo Senhor? Só aquele que não conhece o Senhor. Mas na nossa caminhada cristã, nós somos muitas das vezes consolados pelo Senhor, porque Ele é o Deus de toda a consolação. E eu destaco o momento de consolação em três partes. O Deus de consolação, Ele atua consolando o seu povo em três momentos. O primeiro momento, Deus nos consola durante a luta, durante a angústia, durante o momento de dor, Deus nos dá consolo. E quem mais experimenta do consolo de Deus é quem é convertido, porque o Espírito Santo traz consolo. O Espírito Santo, ele é o consolador. O Espírito Santo nos dá consolo e a palavra de Deus nos dá consolo. Lá em Romanos, em carta de Paulo aos Romanos, Paulo revela que pela palavra nós temos consolo. Diz o seguinte, Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, a consolação ela vem da parte de Deus pelo Espírito Santo que habita no convertido, vem pela palavra revelada, e a consolação vem também pelas pessoas que Deus usa. Deus usa pessoas para nos consolar. E a consolação que Deus traz sobre o povo dele pode ser dividida em três momentos. O primeiro momento é a consolação durante a luta. Durante o momento difícil que você está atravessando, Deus dá consolação. Então, o povo de Israel aqui, em Isaías 40, eles estavam, uma palavra profética que mostra que o povo estava no cativeiro. O povo estava preso em Babilônia. E o povo estava sofrendo por estar preso, por estar longe da sua terra. E Deus traz uma palavra de consolo. Deus dá uma ordem: consolai, consolai o meu povo. Para quem Deus estava falando isso? Para os profetas. O maior
esse instrumento de consolo de Deus na terra são os profetas. Porque os profetas, eles são usados pelo Espírito Santo, os profetas são usados pela palavra, e os profetas são pessoas iguais a nós, e que as experiências deles produzem em nós consolo. Então, quando Deus diz lá em Isaías 41, consolai, consolai o meu povo, é uma ordem que Deus dá aos seus profetas, aos seus pregadores da palavra. E por isso que nesta tarde eu estou aqui para trazer da parte de Deus uma palavra de consolo para você. Eu já falei algumas vezes aqui pregando, ministrando aqui a palavra na nossa igreja, que durante uma tribulação, durante uma prova, durante uma dor que a gente atravessa, a gente sempre espera a solução do problema. Você quer ver o problema resolvido, mas às vezes o problema não será resolvido naquele dia, naquela hora, naquele momento que você deseja. Mas existe uma coisa muito certa em tempo de dor, é a consolação. Uma coisa que você pode ter certeza que vai receber em tempo de dor, o que você vai receber rapidamente é a consolação. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O próprio Jesus, às vésperas de ser traído e crucificado, ele foi confortado lá no Getsêmani. Ele foi confortado. Deus é um Deus de consolação. Nesse momento, se alguém que me assiste está atravessando um momento de dor, de tribulação, de perda, de luto, seja qual for a circunstância que você está vivendo, saiba que a única coisa certa que você pode receber de Deus agora é a consolação. Deus dá consolação durante a luta. Durante o cativeiro, durante a prisão, durante a solidão, durante as perdas, durante as decepções, durante as traições, durante as enfermidades, durante qualquer situação difícil dessa vida, a consolação virá. Através dos profetas, através do Espírito Santo, através da palavra, através de uma palavra amiga, através de tantas pessoas que Deus vai usar para te consolar. Tá certo? Então, no primeiro momento, a consolação de Israel aqui veio porque o povo estava triste. Esse povo que Isaías profetiza é o mesmo povo que no Salmo 137 estava ali desconsolado. Junto aos rios de Babilônias, penduramos as nossas harpas, lamentando, entristecido. Esse povo estava desconsolado. Em Isaías 40, no versículo 27 até o 31, mostra o quanto eles estavam desiludidos. Eles achavam que Deus não estava olhando para eles. Eles achavam que o que eles estavam passando, Deus não estava vendo nem percebendo. Em Isaías 40, 27 diz: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O povo estava triste, o povo estava se sentindo só, pensando que Deus havia se cansado deles. Você já se sentiu assim,
como se Deus tivesse se cansado de você? Você já teve esses sentimentos assim, poxa, Senhor, eu sou insuportável. Eu acho que o Senhor se cansou de mim. E o Senhor diz para o seu povo, Ele não se cansa. Ele não se cansa de nós. Ele não é como nós que desistimos das pessoas facilmente. Ele diz para os seus escolhidos, não te deixarei e nem te desampararei. Queridos, o consolo de Deus ocorre nesse momento de dor. Eu aprendi isso. Mas o consolo de Deus também, ele acontece próximo da bênção. Queridos, você vai ver o consolo de Deus durante a luta, mas também durante a proximidade da vitória. Eu quero dar uma dica para os irmãos. Se você estiver vivendo um momento onde você está recebendo muito consolo de Deus, se Deus está falando com você muito, através da palavra, através de pessoas, se você está recebendo muita palavra de consolo, pode ser que perto está a tua vitória. Pode ser. O consolo de Deus para Israel é porque Israel estava na prova. Israel estava no cativeiro babilônico. Mas essa palavra de Deus através do profeta é porque estava perto a bênção. A bênção sobre Israel estava perto. Aqui em Isaías, no capítulo 51, no versículo 2 em diante, é o seguinte: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. O Senhor, Ele dá consolo durante a luta, mas o Senhor também começa a nos consolar muito perto da vitória. Eu acredito que alguns daqueles que me assistem estão recebendo esta palavra de consolação, porque estão perto da vitória. Perto da vitória. Eu quero lhe dar uma dica. Se o Espírito Santo começar a levar você para ler o livro do profeta Isaías, nos capítulos de 40 a 55, por exemplo, se você tiver essa direção do Espírito, está sempre lendo o livro do profeta Isaías, 45 em adiante, pode ser que Deus está perto de te dar uma vitória. Porque o livro do profeta Isaías, ele pode ser dividido em duas partes. Eu divido o livro do profeta Isaías em duas partes. Há aqueles que dividem em três partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 39, a segunda parte seria do capítulo 40 ao 55, e a terceira parte seria do capítulo 56 ao 66. Deixa eu ver se é 66 ou 65. 66. Para mim, eu divido esse livro em duas partes. A primeira parte de 1 a 39 e a segunda parte de 40 a 66. Essa segunda parte da profecia de
de Isaías, ela pode ter como tema o consolo de Deus. O capítulo 40 a seguir são capítulos de consolo, de promessas e de paz futura. Repetindo, a partir do capítulo 40, inaugura-se uma segunda parte da profecia de Isaías, trazendo consolo, promessa de retorno à terra prometida e promessas de paz futura. Fala da vinda do Cristo, da vida futura em Jerusalém, da prosperidade em Jerusalém. Tá certo? Então, o consolo de Deus ocorre durante a luta. Israel estava vivenciando a prova de estar no cativeiro babilônio, mas a palavra de consolo também porque estava perto. Ok? Estava perto. Em Isaías 40 fala o seguinte, olha o que diz aqui. Isaías 40. Falai benignamente a Jerusalém, falai amorosamente. O Senhor está dizendo para os seus profetas, para os seus arautos, fale com amor, fale com zelo, fale com carinho. Irmãos, a gente às vezes vê muita gente, muitos pastores muito brutos com as ovelhas. Existem pessoas que equivocadamente ficam querendo construir em seu tempo um ministério parecido com os profetas do Antigo Testamento. São pregadores que se apresentam como sisudos, ignorantes, estúpidos, sempre traz uma palavra que machuca, e eles acham que isso está agradando a Deus. Os profetas das boas novas, porque Isaías também é como se fosse o Novo Testamento no Antigo Testamento. Porque Isaías, a partir do capítulo 40 até 66, ele é uma espécie de evangelho no Antigo Testamento, de boas novas. No versículo 9 diz, Isaías 49, tu anunciador de boas novas. A Sião, sobe a um monte alto. Tu anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então, falai benignamente, falai amorosamente, falai com ternura. Não se consola uma pessoa sendo estúpido. Não se consola uma pessoa jogando na sua face os seus erros. Se consola uma pessoa mostrando para ela que há esperança. Mostrando para ela que ela pode pagar o preço daquilo que ela cometeu de errado e ela pode recomeçar. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe. Interessante que converse dando consolo, bradar, grite para ela, diga para ela que a sua milícia é acabada. Diga para ela que a guerra que ela estava enfrentando acabou. Assim diz o Senhor para você agora, que eu não sei quem é, mas assim diz o Senhor, a sua milícia, a sua guerra, a sua luta acabou, diz o Senhor. Aleluia. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já sua milícia é acabada. Preste atenção, irmãos, que existem algumas Bíblias que têm vindo com erro, com alguns erros na escrita. A minha, por exemplo, veio com erro. Aqui é o seguinte, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada. Não é malícia que é acabada. A palavra é milícia. Se a sua Bíblia tiver escrito malícia, está errado. Não foi a malícia que acabou. No original é a milícia. A sua guerra acabou. O Senhor está dizendo ao seu povo, a luta que vocês enfrentam, que traz tristeza, que traz depressão, acabou.
diz o Senhor vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada. O Senhor está dizendo, diga para o meu povo, console eles, dizendo que a prova acabou, a luta acabou. Vocês estão perto da vitória, vocês estão perto da libertação, vocês estão perto de voltarem para a terra de vocês, vocês estão perto de realizarem o sonho de vocês. O pecado, os erros que levaram vocês à Babilônia foi expiado. A expiação é, eu estou satisfeito, vocês pagaram o preço, houve um sacrifício pelo pecado de vocês. O preço foi pago. A expiação, irmãos, é um momento onde um sacrifício apazigua a ira de Deus sobre os nossos erros. A sua iniquidade. O Senhor está dizendo para o seu povo, olha, profeta, diga para o meu povo, a guerra deles acabaram, a iniquidade deles foi expiada, e a nossa iniquidade foi expiada em Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz, o sangue derramado trouxe expiação, trouxe o quê? Apaziguamento. Deus se apazigou. Deus não tem ira sobre nós. Aquele que está em Cristo tem o seu pecado perdoado, e a ira do Santo Deus foi removida sobre ele. Deus é favorável na vida daquele que teve seus pecados expiados. Que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Essa palavra dobro, há algumas interpretações. O Senhor está dizendo, console o meu povo, fale de forma amorosa com o meu povo. Eu estou falando com esse jeito fervoroso, mas o meu coração está cheio de amor por você. Eu não estou com raiva de você, não. Porque o Senhor está dizendo, fale benignamente. Fale com ternura para o meu povo. Diga, grite. Só grite. Não grite com o meu povo, mas grite para o meu povo que a sua guerra acabou. Diga para o meu povo, grite para o meu povo, que o seu pecado foi expiado, foi perdoado, foi apagado, que a minha graça está sobre eles. E digam para eles que eles já receberam em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Essa palavra dobro, quando a gente lê, a primeira interpretação que vem à mente é que Deus castigou o seu povo 2 vezes mais do que o povo merecia. Não dá essa ideia? E já recebeu em dobro. Ou seja, é como se o povo merecesse 10 palmadas, mas eles receberam 20. É essa a interpretação? Não. Deus não deu esse em dobro, não é nesse sentido. Deus não é injusto. Ele não nos prova, ele não nos corrige acima do que podemos suportar. Então Deus não causou castigo a Israel em dobro, 2 vezes mais. Não é nesse sentido. Existe a possibilidade que a palavra dobro aqui, existe 3 palavras, eu pesquisei no hebraico, 3 palavras que refere a dobro, 2 ou duplo. Uma das palavras é a que está aqui nesse texto.
Nesse texto de Isaías 40, versículo 2, a palavra dobro aí, ela dá a ideia de duplo. Ou seja, dá a ideia de dois lados. É como se o povo foi punido pelo seu pecado, os dois lados. Dobro, as duas faces. Então, esse dobro é que eles já foram punidos completamente. Eles foram punidos em ambos os lados. Eles já foram punidos completamente. Queridos, existem pessoas que erraram muito na vida. Existem pessoas que cometeram muitos erros, mesmo sendo crentes. E por um longo tempo as pessoas pagam o preço deste pecado. Mas eu quero dizer para você, com base nessa palavra, que Deus sabe o dia e a hora para terminar o preço pago por esse pecado. O Senhor está dizendo para Israel, ó, vocês pecaram, vocês mataram meus profetas, vocês invocaram falsos deuses, vocês fizeram coisas absurdas, vocês mancharam meu nome, mas o pecado por isso já acabou. Eu já castiguei vocês em dobro, ou seja, de ambos os lados. Não tem lado nenhum em vocês. Não tem parte nenhuma que eu não tratei. Eu tratei vocês em todas as áreas, por todos os pecados. Então vocês estão agora sem culpa. Vocês estão agora livres. Vocês estão agora perdoados. E como perdoados, vocês voltarão para a terra de vocês. Amém? Glória a Deus. A palavra é kefel. É a palavra usada aqui, né? Recebeu kefel da mão do Senhor. Recebeu duplamente. Recebeu em dois lados. Recebeu totalmente. Mas essa palavra de Isaías, ela parece um pouco com uma profecia que Jeremias fez sobre esse mesmo povo, que está lá em Jeremias 16, 18. Em Jeremias 16, 18, é dito que o povo seria punido por causa dos seus pecados. E eles receberiam em dobro. Jeremias 16, 18. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado. Porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. No livro do profeta Isaías, capítulo 16, o Senhor promete ajudar o povo a sair do cativeiro. Anuncia que o povo vai para o cativeiro, mas que o povo sairia. Mas o Senhor falou, mas primeiramente eu vou retribuir, eu vou dar a esse povo por tudo que fizeram em dobro. Essa palavra dobro, em dobro a sua maldade e seu pecado. Essa palavra em dobro não é kefel. Essa palavra em dobro é misherit, alguma coisa assim. Essa palavra em dobro aqui significa uma cópia. Uma cópia tipo de um documento. Então, quando Deus em Jeremias diz que vai retribuir em dobro, o Senhor vai cobrar do povo toda a dívida. E
depois vai dar uma cópia. Ou seja, quando nós pecamos contra Deus, é como se a gente assina um documento de culpado. E uma cópia fica com a gente e a outra cópia fica com Deus. Então, em Jeremias, o Senhor está dizendo, eu vou retribuir esse povo em dobro pelos seus pecados, antes de abençoá-los. Ou seja, eu só vou dar a segunda cópia, eu só vou dar a cópia depois que eles pagarem tudo. Interessante que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, diz que Jesus rasgou a cédula que era contrária a nós. Havia uma cédula, havia um documento que era contrário ao seu povo. E essa cédula foi rasgada. Em Colossenses 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, em Jeremias, esse dobro que o Senhor daria a Israel, parece mais, irmãos, como eu vou punir Israel, eu vou punir Judá, mas quando eu der para ele o castigo que eles merecem, eu vou devolver a cópia. Aquele documento de dívida que eles têm comigo, eu vou dar para eles rasgarem. Irmãos, o documento, Deus já nos deu em dobro, porque o documento, a cédula, a cópia que nos acusava perante o Senhor, foi cravada na cruz, foi rasgada pelo Senhor Jesus. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu vou ficar devendo aos irmãos a pronúncia, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a pronúncia da palavra dobro, que está, ou duplo, que está em Jeremias 16, 18. Deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas anotações a pronúncia. Eu pronunciei muito feio essa palavra. Não me cobre por essa pronúncia, porque eu não sou bom em pronunciar o hebraico. Misner. É a pronúncia. Misner. É dobro, no sentido de cópia. Uma segunda cópia. Então, quando o Senhor diz que o povo já recebeu em dobro, lá em Isaías 40, repetindo, não diz respeito ao Senhor exagerar. Deus não exagera no castigo. Por isso que Davi falou, é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Os homens exageram. Alguém está brigando, bate no outro, o outro cai, está lá fraco, ele não se contenta, ele vai lá chutar a cabeça, ele vai chutar o pulmão da pessoa, exagera, mas Deus não exagera. A punição de Deus sobre o nosso pecado é na dosagem certa. Davi falou, é melhor cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Tá certo? Queridos, repetindo aqui o texto. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O consolo, Deus conforta o povo por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra escrita, das Escrituras, por meio dos profetas e de amigos e parentes, em meio à luta, mas Deus nos consola quando está
perto da vitória. Pelo menos comigo é assim. Quando Deus está perto de me tirar de uma luta, quando o Senhor está perto de mudar uma história na minha vida, Ele começa a me confortar de vários lados. Não sei se é com você, mas se for, fique atento, tá certo? Então, e por fim, e o consolo, o terceiro momento do consolo de Deus é o consolo quando aquilo que foi prometido acontece. Quando a bênção chega, é consolo. E no versículo 3 até o versículo 11, o Senhor diz, vai chegar. Se tardar, espere. Certamente virá, não tardará. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, que foi a boca do Senhor que isto disse. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Vou dar uma explicação aqui. Quando é dito que o povo é erva, o povo estava tão desmotivado, o povo estava com a sua autoestima tão baixa, que eles se achavam indignos de receber do Senhor alguma coisa. Eles estavam tão para baixo que eles nem acreditavam que estava às portas uma grande bênção na vida deles. Versículo 9. Tu, anunciador de boas novas, a Sião sobe, tu ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Esse é o Deus de consolação. Esse é o Deus que nesta tarde me inspirou para trazer uma palavra de consolação. E eu sei que o Senhor está nesta palavra. Eu sinto o poder de Deus me inspirando e dizer ao seu povo, eis que o Senhor vem. Ele muda a nossa história. O consolo de Deus acontece durante a luta. Durante a luta o consolo é certo. Para que eu preciso de consolo, pastor, na luta? Para você ter força para suportar o dia da chegada da vitória. O consolo durante a luta, o consolo aumenta quando estiver perto da vitória. E o consolo quando a própria vitória acontece. O Senhor cumpriu a sua palavra, o seu consolo se cumpriu. E lá no Salmo, o Salmo 100, vamos ver agora aqui, Salmo 126. Olha o que diz. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, no sul. Os que semeiam em lágrimas
cegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que Deus os abençoe. Que esse consolo de Deus nesta noite alcance você que já está na luta. Alcance a você que está perto da bênção. E alcance você que já recebeu a bênção. Que Deus abençoe vocês. Até quarta-feira, às 17 horas, no Facebook. Quero pedir para vocês que orem por mim. Orem, Senhor, abençoe o pastor Alexandre, dê uma palavra a ele. Porque nós enfrentamos batalha espiritual para trazer palavra para vocês. Tá certo? Eu sinto o poder de Deus nesta palavra. Mas durante este dia, eu sofri fortes embates espirituais para que eu não tivesse o que falar nesta palavra. Então, ore por mim, para que na quarta-feira, às 17 horas, no Facebook, eu novamente possa ser instrumento de Deus para trazer uma palavra a você e a sua família. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Abraço a todos, até quarta-feira. Amém. Tchau.